Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Dia excelente para trazer o Armagedon. Você gostaria disso? Intensamente. Mas isso não tiraria do computador? Isso nos uniria. Você e o computador? Você e o PC. Nada disso, nada disso, nada disso. Pois velho é o seu PC. E vá de retro. Computaria. Obrigado por colocarem uma cruz na minha testa, gente. Peraí, que eu ainda tô cuspindo ectoplasma aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, para de tomar uma cerveja antes da gravação. Não, preciso tomar um gole de água benta, só isso. Bom, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. O episódio 99, não é o episódio 666. Este é o nosso episódio sobre a Demoscene. É a cena do demo, ou algo parecido assim. Não é nada sobrenatural, gente. É uma subcultura de arte computadorizada, é um fenômeno incrivelmente localizado, ficando... Calma, você tá muito empolgado aí. E tem mais um monte de coisa que ele vai falar aí. São as influências arcanas, elas ainda não se dissiparam, né? Prossiga. Tudo bem. Ei, César, este é o nosso 99º episódio. Exatamente. Significa que o próximo episódio será o episódio 100. Esse é o episódio quase lá. Quase lá. Falta um, mês que vem. 100. Aguardem. E nesta mesa de formato de pentagrama invertido, estou eu aqui, Giovanni Nunes, e quem mais? Além do Juan, claro. Bom, eu, César Cardoso, né? Já fui apresentado, então. E de repente, se a gente fizer alguma invocação, alguém aparece. Vai depender da quantidade de velas que a gente conseguir juntar ou a quantidade de blobs que a gente conseguir colocar girando na tela simultaneamente. Sim, isso é importante. Então vamos lá, esse é o nosso episódio 99, né? Já citado umas 300 vezes. É o nosso episódio sobre Demoscene. E imagine essa frase do episódio sobre Demoscene andando num scroller assim, com barras coloridas subdescendo. Mas o que é a Demoscene? É uma subcultura, uma tribo, um gueto, onde as pessoas fazem algo incrivelmente localizado, brincadeiras feitas nos computadores clássicos. É algo que, na sua maior parte, foi feito ali entre o norte e o leste europeu, mas com exceções. E tem uma língua própria, como PROD, INT, 4K, etc. Um monte de termos exóticos que vocês aprenderão o que significam. Mas o que é, afinal de contas, um demo? Esse demo que faz parte dessa scene. Não tem nada de demoníaco, não tem relação alguma com os daimons da antiga Grécia, que era que enviavam mensagens entre os deuses e os humanos. Também não tem nada a ver com serviços utilitários rodando em sistemas Unix. Muito menos é a versão de demonstração de algum programa de computador ou jogo. Aquelas com menos features, com menos fases, etc. O nosso demo é uma demonstração multimídia, geralmente envolvendo imagens, animações ou sons e realizada integralmente como código executável a partir de um programa de computador. Sem aquela coisa, né, César? Não é uma mera reprodução de vídeo ou de uma música, não é um media player. Não é. Mesmo porque os computadores da era clássica não tinham poder para fazer isso. Justamente. E os da era atual têm poder, porém assim, temos conseguem ter tamanhos às vezes de bytes. Não um arquivo MP3 de 3 ou 4 megabytes de tamanho, né? Mas vamos combinar uma coisa aqui? Só nós três e quem tá ouvindo a gente? 4? A gente é a torcida da América. Torcida da América. Hei de torcer, hei de torcer até morrer, pois a torcida americana é toda assim. Como toda subcultura que se preza, o Demoscene tem todo um linguajar próprio. E toda vez que a gente falar dessas palavras, PROD, INT, 4K, etc e tal, a gente vai tentar, se é possível, parar um pouquinho e comentar um pouquinho sobre o significado delas. Até porque a gente não... Aliás, como fala, nós não estamos acostumados com esses termos. A gente não está acostumado, assim, a gente não está dentro da Demoscene. Então a gente... César, nós não somos sinners. Exatamente. Não é a nossa tribo, é uma tribo vizinha, mas não é a nossa tribo. Não é. Então a gente
gente vai parar. Toda vez que a gente conseguir explicar, a gente vai explicar bonitinho pra ninguém se perder junto com a gente. Se alguém quiser se perder, que se perca só a gente. Vocês não podem se perder não. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Podemos pegar uma definição bastante condensada e que já ajuda a começar a entender o que é. Temos que resumir, inclusive, que isso, né? Demo é a produção multimídia, ele multi gráfico, som, multi animação e, ao mesmo tempo, é pura enganação. Porque, como diz o pessoal da Café Demo Party da Rússia, em essência, esse é o objetivo primário de um demo: impressionar o espectador e exagerar as reais capacidades do equipamento. Querem um exemplo? A gente já falou desse exemplo algumas vezes. Já, o Juan adora. 8088 MPH. O que os caras fizeram com hardware de vídeo e de som absolutamente limitado dos primeiros modelos de BMPC que foram lançados, você olha para aquilo e acha que a máquina tem o poder de uma Amiga, mas não tem. Tem uma Amiga, ponto final. O cara se desdobra no código para fazer truques sujos que permitam fazer aqueles efeitos. Mas é assim, é uma coisa... É um truque de salão, por assim dizer. É um treco combinado. O autor do demo combina que vai te enganar e você combina que vai ser enganado. É o que não pode facilmente ser reproduzido num software assim genérico. Aliás, pelo contrário, né? Assim, se vocês vão ver várias vezes, o demo é uma coisa intimamente ligada ao hardware da máquina. E não só ligado ao hardware da máquina, também ligado a bugs no hardware da máquina. São esses bugs que permitem fazer o demo, inclusive. E a bugs do emulador, porque alguns desses demos são tão cascudos, mas tão cascudos, que eles conseguem expor pequenas diferenças que existem entre a representação do hardware feita por um emulador e o hardware real. Um grande exemplo é o próprio 8088 MPH, né? Que fez com que todas as pessoas que faziam emulador de PC descobrissem, como por exemplo o DOSBox, que o emulador deles não era perfeito. Não só o DOSBox, tá? Esses falando tipo, o PCM, por exemplo, que se propõe a ser um emulador realmente de PC. O OpenMSX do PC. Quase que o OpenMSX, o emulador de MS-DOS. Os caras estão tentando correr atrás. E o troço expõe tantos bugs do hardware do 6845 que, vamos ser sinceros, o próprio VGA não consegue emular, porque em tese o VGA deveria ser compatível. A retrocompatibilidade em modelos com vídeo melhor é uma história recorrente, né? No Color Computer tem isso também. O Guine não consegue reproduzir 100% 6847. E apesar de não termos falado de MSX, vamos acender uma vela aqui, matar aquele pau preto e voltar ao Ricardo. Ah, sim, claro. Ele era uma criança linda, mas agora é um adulto esquisito, né? Eu não fui summonado, eu apareci mesmo. Porque eu quis aparecer e pronto. Pela tua voz normal, você não trouxe nenhum ser das trevas junto contigo, né? Não, ainda não. Eu não tive essa sorte. Antes do demo, que é propriamente o objeto desse episódio, a palavra demo ganhou notoriedade com a mãe de todas as demos, né? Que é o nome pelo qual ficou conhecida a célebre apresentação feita por Doug Engelbart em dezembro de 68 em São Francisco, onde o futuro foi apresentado, né? Mostrando as capacidades previstas para os computadores no futuro, com interface gráfica, etc. Se ele mostrasse o filtro do Instagram, ele ia ser lixado em praça pública. Talvez se criasse uma linha do tempo alternativa melhor, sem algumas coisas, mas deixa pra lá. Algumas coisas poderiam ter sido deixadas de lado, né? Só uma coisa assim, eu gostaria de manifestar a minha opinião sobre demos. Pra mim, os demos são uma forma de arte. Bom, uma forma de arte digital. Exato, perfeito. E eu sempre vi dessa forma, e eu sou fissurado por demos, coleciono demo de MSX, de tipo poe.net, catar demo pra poder colocar, pesquisar pra poder baixar. Já achei demos feitos para MSX na Rússia, na Suécia, vários países, demos recentes. Me impressiona, me arrepia sempre ver como é que os caras são habilidosos. Vocês devem ter mencionado no início que esse é um episódio que a gente está prometido, tá na nossa lista desde o início do podcast, né? Ele já existia antes do podcast. A gente já tinha na pauta, se você olhar a primeira lista que nós fizemos lá em 2010 de possíveis episódios, estava lá falar da Democine e falar de demos. E chegamos a esse ponto, finalmente. E este é um episódio onde a lista infinita de promessas diminui. Deixa eu te contar uma coisa, infinito menos 1 continua infinito, tá? Pois é, esse é o problema. E as nossas demos? As demos que são arte. Vamos começar com a origem e motivação. De onde veio essa ideia de usar o computador para coisas que tecnicamente não eram para ser feitas pelo computador? A Democine, assim, é óbvio, ela surge justamente com o computador pessoal, ou seja, o surgimento do computador pessoal, o seu computador na casa da pessoa, que possibilitou alguém, um ser humano aleatório, nós chamamos de John Doe, de começar a explorar as funcionalidades do hardware para criar a sua
nova forma de arte digital. Porém, esse tipo de brincadeira, ele já remonta à década de 50. E o melhor exemplo desse é o Tennis for Two, de 58. Não existia o conceito de videogame da época, então pode-se dizer que a ideia, vamos fazer um joguinho nessa tela, é o espírito da demo. Tennis for Two é um dos primeiros jogos, nossa, no osciloscópio, direto. Você pegar todos os jogos inicialmente, tipo Space War, por exemplo, era uma tela vetorial. Tu rodava direto na tela vetorial. Direto? Uau. Relembrando o nosso episódio 69, né? A primeira, entre aspas, pornografia no computador foi feita numa tela de osciloscópio, né? O técnico da IBM foi usando uma tela desse para desenhar uma pin-up. O documentário do Moleman 2, na verdade. Só uma perguntinha, existe o Moleman 2, eu sei que ele inclusive tá na nossa lista de preparação pro episódio, que a gente já deveria ter assistido há muito tempo, e eu confesso que não vi até hoje. Tem que até ver se não tem ele disponível em algum canto aqui pra ver. Não existe o Moleman 1? O Moleman 2 é livre distribuição. A série Moleman, eu não lembro agora o nome do cinegrafista, a gente vai falar no final, quando tiver o link com o nome dele, o cartão com o nome dele. Ele é uma série de documentários sobre vida, arte urbana, por assim dizer. O Moleman 1, eu acho que é da galera de grafite. Moleman 2 é Demoscene. Ele tem um 3, acho que ele fez também o Moleman 4. Teria que dar uma pesquisada a respeito disso. Acho que inclusive o Moleman 3 ou o Moleman 4, com certeza, eu acho que também tá meio relacionado. Olha, foi procurar Moleman 2 na internet e apareceu Reta Computaria. Beleza. Não, eu vou procurar Moleman, ele achou um filme de 2017. Não tem nada a ver com o documento. Moleman, que é a história de um, o Moleman 4, de um autista. Moleman 4 é sobre videogame. E pelo que eu tô vendo aqui, tem no YouTube. Sim, eu vi, tem no YouTube. Tem o perfil, inclusive, do Moleman, né? Então o diretor é... meu Deus. Cadê as vogais? Zlad Matusik. Ele é polonês. Ele é húngaro. Só um aviso. O Moleman 2 também tá disponível no YouTube, tá? Tá, como eu falei no comecinho, o Moleman 2 é distribuição gratuita. Aí ele tem o Moleman 1, que eu não sei, Vankandok, não sei o que é isso. Deve ser a terra vizinha do Ragnarok. E tem o Moleman 3, que acho que é Journey to the Surface, eu não sei o que é. Aí, por favor, quem quiser assistir. Mas eu acho que o 3 e o 1 não estão, né? O Moleman 3 é música urbana. É um festival online de filmes de... Não, ele tava competindo com música urbana, sim. Ele tava, inclusive, quando ele foi pra competição, pra festival do Media Wave, tem alguma coisa, informações aqui. Mas isso aqui não é um podcast sobre o Moleman, quer dizer, sobre o assunto do Moleman 2 talvez, mas não sobre o Moleman. Mas vamos seguindo aí. O que ele fala, assim, bem no comecinho do documentário, é que a década de 80 os computadores domésticos tornaram acessíveis ao público, no caso do Commodore 64, né, que ele foi introduzido no mercado, e que justamente ele permitiu que qualquer pessoa que tivesse um computador desse barato, né, inclusive, pudesse criar sua arte digital. Sim. E o lance, assim, não era só você replicar dentro do computador as formas de arte já tradicionais, desenho, música. Foi o que quase todo mundo fez quando comprou um MSX. Mas também, assim, combinando tudo isso para criar uma experiência visual nova, única, e totalmente baseada em matemática e em lógica de programação. Arte executável. Sim, arte.com. Um bom exemplo de demo, né, que era usado, os primeiros demos, eram as demonstrações que os fabricantes faziam dos seus computadores pessoais. A gente sempre lembra do Linux Expert, que, embora não tivesse a categoria, é um demo, é uma demonstração, é o que vocês ouvem na abertura de todo episódio do Reto Computaria, é o início do Linux Expert. Aliás, aliás, nos padrões de hoje, ele é considerado um demo com várias partes. Sim, é verdade. E além dele, de diversas outras empresas, tanto que fizeram para MSX, e aí teve aquela descoberta que o pessoal realizou foi em Ribeirão Preto, descobriram lá que, esse trecho aqui do demo foi do Linux Expert, da capa que tá na revista, tá no livro, coisa semelhante, é copiado de uma demonstração da Sanyo, do MSX1. A Philips fez demonstração do MSX2 dela, eu lembro que eu tenho ela, tá listado como demo, eu reservei e salvei essa. E outras de outras empresas, né? Também foi feito do Apple II, também foi demonstrações, porque basicamente os caras precisavam vender o peixe ali, né? Mostrar o que a máquina era capaz de fazer. Eles são os membros da família demo que usam terno e gravata, mas são demos na estrita acepção da palavra, tanto quanto mas todos são os outros. Demos, né? Assim, a gente deixa de exemplo aí para botar no show notes, né? O Apple Vision, que acho que é um dos mais antigos, de 78, escrito em Integer Basic, que já mostrava animação gráfica e som no Apple II. O Atari Dealer Demo, que na verdade é um demo feito para vender o computador, e o demo de demonstração, o Oric 1 Demonstration Tape, que vinha junto com o seu britânico Oric 1, e o meu predileto, que é o Atari Robot de 84, que você vê toda a capacidade gráfica, se soubesse como fazer, de um computador Atari em ação. Gente, lembrei de outro, no Dismac D8000, ele vinha com 8 fitas de um curso de Basic, e na primeira fita ele tinha uma animaçãozinha de um foguete subindo. Eu acho que isso qualifica, né? Se a ideia é demonstrar
mostrar o que o computador pode fazer. Eu acho que teve várias demonstrações de todos esses micros que vinham com uma fita cassete de boas-vindas, ou enfim, cartuchos de boas-vindas, porque o demo também faz parte da experiência de ligar o computador. Olha que coisa legal você comprou, você não tá feliz? Olha o que você pode fazer, se você souber como programar. Que é, no final das contas, hoje, né, chegando em coisas velhas, clássica. Não falando de coisas velhas mesmo, porque, enfim, velho é só PC. Hoje você vai comprar um computador, você vai comprar um smartphone numa loja, tem, tipo, o computador tem lá uma demonstraçãozinha lá da Intel pra mostrar as coisas que não sei o que, pra você convencer a comprar Intel, e todo smartphone tem lá a Samsung chama de Retail Mode, que é um demo também, que é uma demonstração, né, do que faz lá o celular. Tudo bem que é bem diferente, mas de certa maneira, se você for olhar essa lógica de você ter alguma coisa pra atrair o comprador, porque também tem essas fitas realmente de demonstração, fita e cartucho, elas rodavam na loja. Você ia na sua loja comprar um computador, tava lá rodando. Inclusive uns que eram específicos dos vendedores. Tem. Nos encontros de MSX recentes, o pessoal conseguiu cópia, além do vinil que usava para fazer a apresentação do Hot Beat, o pessoal conseguiu cópia do demo que a Sharp usava para vender o Hot Beat nas lojas. E é um demo assim, bem simplesinho, rodando. Vale como curiosidade, mas na boa, o Linux Expert é bem mais criativo. O que esses demos atuais não tem é a questão do desafio, né, de você tentar esticar as capacidades do computador para fazer algo que a princípio não daria para fazer. É isso, coisa que é muito forte na época. Porque havia competição entre plataformas e fazer algo que aparentemente seria impossível realizar neles era também alfinetar a plataforma de computador do amiguinho. Olha o que o meu Commodore 64 faz, seu Hellis dono de Spectrum, e por aí vai. É aquelas o tal de fazer os blobs, aquelas bolinhas andando em senoidade, né? Olha, eu fiz 50 rodando na tela. Aí o cara olhava, tá 50, tá bom. Na semana seguinte o cara voltava, 77 agora. E o ruim, e tem mais uma coisa que tem que lembrar, não apenas você tinha várias linhas competindo, mas você sabia exatamente das especificações e recursos. Sim, o dono do MSX sabe que tem 16 cores. Você mostra um demo do MSX1 que tem 32, peraí. No mínimo ia fazer, ver e falar como é que ele fez isso. Aí entra a criatividade do programador em linguagem de máquina, acessando diretamente um hardware específico que tem as suas unhas específicas que o da outra plataforma não tem. Tem explicitamente um bug específico que, se for usado de certa maneira, acontece algo diferente. Exatamente. Você pode botar os valores 1, 2, 3 ou 5 nesse registrador, mas o que acontece se eu botar 4? Tá 8, botar 16. Esse é o exemplo clássico da limitação de 4, acho que são 8 ou 4 sprites na tela do Commodore 64. Acho que são 4. Acho que são 4. São 4. E o truque que os pessoas descobriram por causa de um bug do VIC-2, que era só reeditar o registrador e o VIC-2 esquecia que tinha desenhado os sprites. Então você colocava os sprites em outra posição, você botava 8 sprites na tela, ou mais. E isso segue até hoje, né? Porque a Demoscene ainda existe em plataformas clássicas e você vê coisas como 8088 MPH, que é do ano passado, e há dias atrás apareceu um demo assim bem impressionante, rodando num Amiga 500 quase não expandido, só com 1 MB de memória. Foi você mesmo, Giovanni, que compartilhou. E em 2 disquetes, mas de acordo com a descrição dos caras, eles vão tentar mexer alguma coisa, ver se consegue botar em um só. E esse demo ganhou o concurso, né? Primeiro colocado da Revolution. Uau. É o Aeon. Desculpa, Revisa 2019. Pronto, agora podemos seguir adiante. Pegou a teclinha SAP aqui para Animal Brasil? Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Olá, aqui é Cláudio Carstens. Eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão ouvindo aqui a Retrocomputaria. Mas por que o pessoal começou a fazer essas coisas que são legais, são divertidas, são bonitas, mas o porquê? Pirataria, gente! 13 piratas sobre o caixão, oh, 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 e uma garrafa de rum.
Sempre ela fazendo as coisas acontecerem. O que a pirataria tem a ver com os demos? Que é interessante comentar para os nossos ouvintes. O mercado de software, inicialmente, era aquela coisa meio cinzenta. Você não tinha uma legislação, você não tinha uma estrutura. Alguma coisa, era uma coisa muito nova no mercado. Então, a maioria dos países não tinham legislação. Então, quando alguém faz mimimi dizendo que no Brasil pirateava tudo naquela época, no Brasil, na Coreia do Sul, em vários outros países, porque não tinha legislação de proteção ao software, né? Então, devido dessa natureza, para tentar diminuir a chance dos seus programas serem copiados indevidamente, o pessoal começou a botar proteção de cópia. E aí, vocês ouviram o episódio falando sobre pirataria, a gente falou de um monte de maneiras de proteção de cópia e um monte de maneiras, mais uma, que foram criadas para quebrar essas proteções. E, é claro, a questão de quebrar a proteção tornou-se um esporte para os hackers. Tornou-se uma guerra, uma corrida armamentista. Melhor mesmo, uma corrida armamentista. Porque, assim, tornou-se para eles o desafio de quebrar a proteção do programa. Eu já contei a história lá de software, o cara que quebrou a proteção, comprou 5 cópias, um colega do colégio, quebrou, na quinta ele conseguiu, ele me deu a cópia do programa, falou, não vai vender não? Não, só queria quebrar a proteção, era o que me interessava. E aí, associado a isso, começaram a surgir... Como a gente brincou lá em cima, é uma briga de ego. O cara quer mostrar que o micro dele é melhor, mas mostrar que ele é um melhor programador, que não sei o que, isso aqui lá. Mas qual é a graça de você quebrar o software e ninguém fica sabendo, só você? Aí você vai e bota sua assinatura. Aí você tinha que mostrar pro mundo o que você fez. Você fez isso. Você, obviamente, não assumindo com o próprio nome, o pessoal não é besta, né? Botar o próprio nome lá, dar a cara ao tapa. Botar o nome do vizinho. Botar um apelido, ou o nome do vizinho, fosse. Aí começaram a surgir os primeiros intros, né? Os primeiros crack intros. Que aí já vinha aparecendo aquela abertura, né? Dos caras que quebraram uma abertura. Começaram botando o nominho dele em algum lugar, botando no score, botaram do lado do nome da empresa. Aí, de repente, começaram a botar desenho. Aproveitando que tinha espaço sobrando, começaram a botar uma animação aqui. E assim a vida foi seguindo. Aliás, esses cracks, é um nome que até hoje é utilizado de vandalização. Internet Archive, ele tem um arquivo bem legal do pessoal de Apple II, que é a biblioteca da galera do 4AM. Sim. Que era a hora que eles quebravam. Sim, em particular, o pessoal de Amiga levantou essa questão do intro a um estado da arte, né? Uma coisa à parte, dentro dos demos, que é, você pega um jogo de Amiga da época, craqueado, tá lá o vídeo, e que eles colocavam, era uma coisa, elevavam isso a um estado de arte. E aquela coisa, né? Ninguém sabia quem era o sujeito lá. Obviamente que todos eles se conheciam e se reconheciam. Então ainda tava valendo a briga, o desafio dos ego, né? Eram os Banksies da época. Inclusive, assim, quem quebra primeiro, né? Sim, quem quebra primeiro, e aí um conhecia os outros pelos apelidos, e quem conseguia fazer primeiro, e aí as provocações, colocavam provocações aos outros grupos no meio dos intros. Aliás, o nome a gente chama de intro, mas alguns chamavam de cracktro, ou já falamos crack intro, ou alguns chamam apenas de loader. Eu lembro de intro, entendeu? Eram os intros, principalmente o pessoal da época do Amiga, que eu ver isso e ficar impressionado com aquilo lá, eram os intros. O Ale Mandoza, um dos sujeitos entrevistados, ele comenta que, inclusive, algumas intros eram mais sofisticadas que os próprios jogos que eles tinham craqueado. E que tava a diversão, né? E essa guerra, às vezes, não acabava quando alguém conseguia craquear o jogo, porque, às vezes, acontecia efeitos colaterais. Você quebrava a proteção contra a cópia, inseria as alterações de código de máquinas, mas aí você ia jogar o jogo e na 7ª fase, ele travava. Aí você tinha que sobrepujar. Esse o efeito colateral. Aí entrava uma outra equipe. Não, o nosso crack, o jogo funciona em todas as fases. Vocês são os perdedores. Vou colocar o fato de que vocês são perdedores no meu intro. Também não era só destravar, né? Não, e isso aí, onde é que você encontrava isso? Nas áreas de Warez dos BBS, né? Principalmente de BBS americanos. Aliás, Warez é um termo relacionado à pirataria, pra quem não sabe, até hoje. Aliás, inclusive, também tinha muito disso. Você, na verdade, começava a procurar os programas destravados nas BBS desses grupos de crackers. Sim, porque as coisas cresceram ao ponto deles começaram a ter os seus próprios BBS. É um período pra internet, né? Então... tanto que assim, vamos ser sinceros, né? O Call Board, né? Aquela mensagem padrão de toda a tela, ou seja arte, ou seja loader, ou seja intro, que aparecia. Os caras botavam uma lista de BBS pra baixar software craqueado. E alguém que nunca viu isso, que atire o primeiro fileid.diz, né? Aproveitamos para lembrar duas coisas. Primeira coisa, os serviços de BBS já existiam antes da explosão dos computadores pessoais. E a segunda coisa, não esquecemos do episódio sobre o assunto. Nós faremos episódio sobre BBS. Só não nos perguntem quanto. A primeira regra do episódio de BBS é não falarmos sobre o episódio sobre BBS. Também. Quando vai sair o episódio sobre BBS? Essa é a segunda regra. Perguntar-nos quando vai sair o episódio sobre BBS. É a segunda regra sobre esse episódio.
episódio. Então, assim, e a competição só cresce, né, entre os programadores, entre os grupos de programadores, ao menos aqueles lobos solitários que estão fazendo, né? E aí a coisa vai continuando e tem gente que chega ao ponto que os caras só querem fazer intro. A diversão dos caras é fazer intro. São aqueles temozinhos curtinhos e abertura, somente aquilo ali, né? Porra. Então, assim, eles deixam de lado, literalmente, a galera dos usuários, dos craques, elas deixam de lado esse negócio de craquear o software e vão só se dedicar a fazer as intros, a fazer as revelações que todo mundo acha legal. Mas se você já teve que rodar um keygen para craquear algum programa comercial que você estava usando, aliás, antes de tudo, menino feio, você não pode usar pirataria é crime, afundar navios da cadeia, a gente já falou disso. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. Mas se você rodou algum keygen para gerar um número de série aleatório para poder liberar um programa, você já viu alguma animaçãozinha, a maioria, se não todos os caras colocam alguma animaçãozinha, ou seja, a cultura do intro tá ali. A galera do intro não saiu da galera de Wario. Continua a estética, o mesmo tipo de uso de letras, ela continua lá. A diferença é que, assim, o grupo resolveu que não queria mais ficar fora da lei. Vamos fazer intros que tá mais divertido. Olha só, eu tô deixando correr solto aqui pra ver até onde vai o egoísmo dos três. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. E na Europa, assim, tem um fenômeno extra além das BBS, né? Também tinha a galera copiando software. Assim, talvez por conta das distâncias menores e da praticidade de você poder atravessar rapidamente de um país para o outro, eles começaram a montar as copy parties. O que é a copy party? Basicamente junta todo mundo e vão copiar programa para os outros. Quer o programa tal? Traz os teus, traz teu computador, a gente se junta em algum canto. Assim, é uma lampada que em vez de você marcar pra jogar alguma coisa, jogar, sei lá, Rainbow Six, você marcou pra literalmente copiar o Rainbow Six. E se eu tô trazendo um software protegido, provavelmente vai ter alguém disposto a craquear ele ali. Sim, a galera aproveitava pra isso, já fazia o crack, já disponibilizava, quem não sei. Tem, inclusive, nessa parte surge uma outra vertente, que são as Disk Magazines. O cara pega todo o software que foi pirateado e compartilhado nesse evento, grava em disquete, manda para uns amigos, esses amigos se encarregam de mandar para outros amigos, assim sucessivamente. Mas no caso das magazines, se tornam, a coisa vai crescendo a ponto de eles fazerem uma revista mesmo em disquete com informações, com artigos. Relatório do que rolou nos eventos, e isso também gerou uma outra subcultura, que é da Disk Magazine. Falada que eu conheço, a comunidade MSX de Disk Magazine, bicho, tem muito. Só a Sunrise manteve periodicamente 3. A Sunrise Picture Disc, a Sunrise Magazine e a Sunrise Special. O Future Disc, que durou até o número 42, posso dizer pra vocês que eu devo ter, assim, eu acho que eu devo ter umas 30 a 40 Disc Magazines diferentes, com nomes diferentes, com produtores diferentes, quase todos da Europa. Tem uns perdidos do Japão. O interessante da Disc Magazine é que ela para cada região onde elas estão relacionadas, elas têm um perfil. As Disc Magazine europeias tendem a ser muito mais ligadas com a Demoscene. A Disc Magazine, pelo menos aquelas de MSX brasileiras, eram uma mídia alternativa. As Demo Magazine japonesas eram como se fosse um complemento de uma revista em papel. Tinha as NV Magazine, né, japonesas. Seguindo, inclusive, a ideia que eram os disquetes que acompanhavam a MSX Fan, que era uma revista oficial. As NV Magazine saiu um fanzine em papel e você podia pegar, vinha até com 3 disquetes. Isso no caso da MSX do Japão. Mas, como você falou, de acordo com o local, como tá fazendo, o perfil muda, né? Isso é muito curioso, né? O perfil muda. E muitos grupos de demos fizeram Disc Magazines. Tem uma revista de Commodore atual, que ela, inclusive, ela é disponibilizada em Disc Magazine para Amiga e para Commodore 64. Que legal. Assim, a coisa que antes que a gente se perca muito e fuja do assunto, as copy parties vieram a se transformar as demo parties, que são os grandes eventos onde a comunidade Demoscene se congrega. É quase uma rave, né? É uma rave. Com direito, inclusive, a arremesso de modem em disquete, né? Se for rolar, rola, vambora. Ninguém tá dizendo que as pessoas só ficam sentadas na frente do computador e não fazem exercício. Tá lá. Eles faziam um campeonato de arremesso de disquete 3,5, 5,4 e faziam arremesso de modem. Não sei como é que estão fazendo agora, se é placa de rede ou o que estão jogando. Arremesso de wireless. Bom, já falamos tanto de... Vamos finalmente falar de demo? Vambora. Demoscene. Em 85, tá, graças a 1985, o
holandês chamado Charles Dinen, pilhado aí pelos Cractos, começou a juntar música retirada de jogos e gráficos fazidos por ele para criar coletâneas musicais para o Commodore 64. Mas tio, quem é esse tal de Charles Dinen? Bom, ele escreveu um driver de som para o Commodore PET. Uau! E algumas luas depois ele trabalhou compondo música para US Gold, Probe, Sega, Interplay. Na Interplay ele fez coisas que ninguém jogou, tipo Fallout 1 e Fallout 2, Another World e Descent 2, e a Electronic Arts, que ele trabalhou numa série que acho que ninguém jogou essa série, né? Chamada Need for Speed. Nossa, eu já vou falar. Gente, eu tô olhando aqui a lista dele do Charles Dinen. Meu Deus, quanta coisa que ele produziu em termos de música. Ele ainda produz? Sim, ainda produz. Já tem coisa de 2019 dele em relação. Ele continua produzindo. Só um ano que ele não produziu 2017. Nos últimos 10 anos, ele só não produziu 2017. É o ano sabático dele. Do resto ele tá sempre produzindo, ele tá sempre participando, né? Ele tá sempre ajudando os parceiros. Assim, impressionante. A produção dele é absurda. Uma coisa que a gente comentou, a gente falou na revista Sketch, que é um detalhezinho rápido, aproveitando falar dele. Outra cena que surge daí são os music discs, que é no MSX na Europa é forte. Até hoje ocorre, de vez em quando, hoje em dia é mais fraco, mas já há muito tempo, as revistas com música, os músicos, a galera que compunha nos trackers pra botar. Também uma coisa meio que uma descendência aí das disc magazines, as music discs também surgem aí. Esse Charlie Dinen é holandês, não lembro se o César comentou ou não. Comentou. E, no outro lado do rio, lá na Inglaterra, mais ou menos nessa época, também para Commodore 64, produtos demos para Commodore 64, né, vindos do Tony Crowther, e com o curioso, ele geralmente ia colocando as produções dele, como nós devia ter a BBS conhecida, na tal da Componet. A Componet é aquela liga com a nossa promessa lá de cima de BBS, para falar da mundo online antes de internet. A Componet, vamos dizer assim, é uma espécie de CompuServe britânica. Veio programador e como músico, ele trabalhou também assim, para empresas de pequeno porte, fazendo coisas que ninguém jogou, né? Ele trabalhou na Grêmio, ele trabalhou na Midscape, trabalhou nessa tal de AI que todo mundo tá trabalhando agora, tipo, fez o tal de Battlefield 2 e Burnout Paradise, e hoje ele tá numa tal de Sumo Digital. O último trabalho dele parece que foi um tal de Crackdown 3, que ninguém jogou. Talvez só o João. É como o João não chegou ainda, né? O João tá preso no trânsito. Não, então ele foi privatizado por algum demo. O João tá preso num scroller. Pô, eu acho que eu cuspi aquele demônio na direção de Quintino, hein? Então é por isso que as coisas estão assim, estão meio estranhas lá no trabalho. Tô sabendo. Na casa do João tem um amuleto. Protege contra todos os males. E aí vai cair na FATEC, né? Esse é o problema. Pois é, né? Lá não tem amuleto. Lá o diabo vai dizer, oba, é aqui mesmo que eu vou me instalar. Vamos seguindo aí, vamos voltar pra Holanda. Assim, nós falamos de programadores individuais, agora vamos falar de grupo, né? Os primeiros grupos que são de demos que surgiram por volta de 1986 são para Commodore 64, na Holanda, que é o The Judges, e 1001 Crew. 1001 Crew, pronto. Assim, são listados a princípio, historicamente, como os primeiros grupos de demos que começaram as primeiras competições. Entre si. Eles também rivalizavam com um outro grupo de Spectrum, que era o The Lords. Eles eram membros da... The Judges e The Lords eram na mesma cidade. A cidade de Rosendal. E esse grupo de Spectrum um dia foi parar no Saint-Coupé, e aí eles fizeram o primeiro demo, um demo do Specie, que é o demo Sabrina. Alô, João. Eles são autores do demo Sabrina, qual o João é ave do coração de todas as versões que já existiram. Mas um dos primeiros grupos que surgem para o Spectrum foi o grupo sueco Castor Cracking Group. Foi que o apesar do... Não, o ABBA era musical. O grupo de produção de demo sueco é o Castor Cracking Group, que apesar do cracking, eles nunca craquearam nada, ao menos nada que nós tenhamos visto. Por favor, não é Castor, é Castor, em homenagem à constelação. Sim. Eu lembro que os primeiros, quando essa explosão de MSX, você tinha lá o FAC, no caso do MSX, né? Aí começa a rivalidade, o pessoal brincando, né? Você tinha o FAC, aí depois fizeram o FAF. FAC queria dizer Federation Against Commodore. E o FAF? Federation Against FAC. Tipo GNU, né? Tipo GNU. Aí teve também, no caso da MSX, o que eu lembro, né? Fone, Anima. A Anima, inclusive, dupla que fazia da Anima, hoje em dia eles têm trabalhado com desenvolvimento de jogos hoje em dia. Estão trabalhando, vivendo disso. O mais famoso na época é o IOD, né? Instruments of Darkness, que depois virou o Abyss, que era um grupo que esse não era de um país, era internacional. Então tinha gente da Itália, da França, Holanda. Um dos caras que estava morando na França hoje em dia mora nos Estados Unidos. Saíram zanzando por aí. Internacionais. Eles mantiveram a prática de utilizar
um apelido ao invés do próprio nome, mesmo não fazendo mais nada de legal, né? Sim, sim. Virou parte da cultura. O Olivier Husting, do Iod, o pessoal conhece pelo apelido até hoje, Spook. Alguns lembram lá, Olivier Husting, mas a galera conhece Olivier, muita gente conhece ele pelo apelido. Não, eu me errei. Não é o Spook, é o Magu. O dele é Magu. E assim, os grupos, eles tendem geralmente ser pequenos, geralmente eles muitas vezes são compostos por um programador, um desenhista e um músico. Às vezes pode ter mais do que 3, mais do que 4. Atualmente, o cenário atual de Demosynthesis, geralmente você tem até um pouco maiores, com direito até mesmo a ter um gerente de arte pro demo. Não tendo um coach, tá bom. Ah, sim, bem lembrado. Não tendo um coach, tá bom. Vamos falar de tipo de demo, a gente já começou a falar um pouco a respeito disso, vamos dar uma checada aí. Basicamente, os demos de raiz, por assim dizer, né? Os demos podem ser divididos em 2 grupos. Basicamente, o demo e o intro. O demo é a demonstração, a gente considera a demonstração multimídia em si, produto. Geralmente é composto com mais de uma parte, né? São animações que seguem sem interatividade, seguem no automático, outras têm menu, você pode escolher uma cena ou outra, ou uma música, ou tudo mais. E tem os intros. Os intros, eles têm, geralmente são um termo criado para competição, eles têm limitações artificiais. Mas vale lembrar que existem demos que são limitados por tamanho. Esses são artificiais. Olha, você pode fazer um demo, ele vai ter somente uma parte, geralmente é um demo de uma parte, às vezes tem mais de uma também, os intros. A diferença não pode passar de 64K. Por exemplo, existia um concurso de demos para MSX com demos de 512 bytes, demos de 2KB, 4KB. Mas nada ganha uma categoria da PoE que é de 32 bytes. Nossa, mãe. 32 bytes para um demo, Jesus. E tem coisa. Nossa. Nessa categoria do intro, você pode ter intros até de 256KB, né? A PoE ela tem uma série de categorias de intros que vão de 32 bytes a 256KB. Para todas as idades. Para todos os tamanhos, gostos, sabores, credos. O demo cabe no seu bolso ou no seu pendrive. Cabe no disquete velho que você tá perdido no fundo do armário. O 32 bytes você pode editar pelo telefone. Abre o montador aí, vai lá, vou editar nos bytes, vai, aguenta aí. Bom, a gente já tinha comentado sobre Cracktro, mas agora vamos falar mais, né, especificamente sobre o que é um Cracktro. Embora hoje em dia, cada vez, assim, pouco importa se o Cracktro antecede alguma coisa craqueada ou não. Mas o importante é ter alguma coisa que diga que é um Cracktro. Por exemplo... o Cracktro tem que ter o título, tem que ter o spoiler, tem que ter os greetings passando, os greetings e a música, fim da história. Os greetings sempre tem que ter. Congratulations. Vamos mostrar vários exemplos. Um caso mais simples, que é simplesmente uma mensagem postada na tela. O segundo exemplo, que é a parte de um trainer. Trainer é Rapidinho, o primeiro é um demo que saiu no final do ano de 2018, de Natal, é o Safari Guns Cracktro. Não craquearam o Natal, gente, calma. O segundo é trainer do Anti-Attack do Spectrum, que foi apresentado em 2017 na Assembly Summer, lá na Finlândia, e o cara resolveu fazer um Cracktro pro trainer dele. O Anti-Attack não é aquele jogo que a gente postou no Retrocomputaria, o Assembly feito em papel quadriculado? É o próprio. Isso. O link da PoE aponta pra apresentação do cara. O cara explica todas as coisas que ele fez, inclusive as edições, a substituição das rotinas de desenho de sprite por rotinas mais eficientes. Como funciona você criar um trainer? Ele coloca assim como algo como os estágios de um foguete. Defina um trainer. O que ele faz com o jogo? O trainer? O trainer ele hackeia um jogo em particular e coloca dentro das coisas mais simples, né? Vidas infinitas, imunidade, tiros indefinidos, libera todas as armas, libera todas as fases. Isso basicamente é um trainer. Pula já pra fase 4. Ele fez um que troca gráficos em alguns casos, se você preferir, mas aí é mais um efeito. Ou como assim, um exemplo, eu acho que esse não tem trainer, esse foi só craqueado pra melhorar uma ou outra rotina, né? Craquear um jogo lançado no dia anterior. Isso aí é exemplo do Retaliate, né? Demo do... É o jogo do Marcelo Cabral, ele lançou... O legal, o jogo tem código fonte aberto. Marcelo Cabral, né? Que inclusive é nosso ouvinte, fez pra Commodore 64, né? No dia seguinte que ele lançou o jogo, os caras lançaram um Cracktro com um trainerzinho com algumas novas funções pro jogo. Pra que craquear um jogo que é de cópia livre? Porque podemos, ora. Pra que a montanha tava ali? Pra ser escalada. Por que podemos craquear? Porque a gente pode. Qual o problema? Deixa os caras, né? Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.